Deus, Gênesis 42, perdão, Gênesis 41, versículo 45. Amém, irmãos? Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia, irmãos. Vamos no 44, irmãos. Gênesis 41, versículo 44. Todos acharam? Eu quero ser breve, irmãos. Todos acharam? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, irmãos, no versículo 44, lá do número de Gênesis, livro de Gênesis 41, diz assim: E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José Zafinate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. Esse nome, irmãos, de José, Zafinate-Paneia, quer dizer, Deus disse, ele viverá. E Deus está falando para você agora, você viverá. Deus está te dando esta oportunidade. Deus está dizendo para você, você viverá, você prosperará. Você precisa lutar para vencer. Você não precisa, se você se prostrar, você morre. Mas se você se levantar, se você lutar, se você buscar a minha face, como está lá em Crônicas 7, 14, 13 e 14, se você se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, me adorar, eu abrirei os céus, derramarei bênçãos, né, na sua vida, na sua casa, na sua terra. Irmãos, é dessa forma. E esse jovem aqui chamado José, todos conhecem essa história. José, irmãos, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos dele. Olha que situação, irmãos. Os próprios irmãos se levantaram contra esse jovem chamado José. Zafinate-Paneia, Deus disse, ele viverá. E dessa forma, irmãos, muitos têm passado, muitos têm sido vendidos, não pelos irmãos, muitos têm sido vendidos, não pela família, mas pelas coisas desse mundo. Tem se vendido, tem se deixado vencer, tem se vender. E por isso muitos estão em desespero. Mas José, irmãos, um jovem que na época, quando ele foi vendido pelos próprios irmãos, ele tinha apenas 17 anos. E aquele jovem, irmão, suportou tudo. Ah, pastor, mas isso é uma história. É verdade, meu irmão, minha irmã, isso é uma história. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não é obrigado a acreditar. Mas a minha obrigação é dizer para você que existe um Deus que pode levantar aquele que estava doente. Existe um Deus que pode ressuscitar aquele que estava morto. Existe um Deus que pode tirar aquele de escravo para o governador, para imperador de toda uma terra. Foi isso que Deus fez com José, vendido pelos próprios irmãos dele, irmãos, como escravo. Mas José sabia muito bem das promessas, no qual lá atrás você vê todo esse contexto da história. José teve um sonho, e no sonho que José teve, ele sonhou que espigas de trigo se curvavam a ele, e aquelas espigas, irmãos, se curvando a ele eram 11, e também no sonho que José teve, irmãos, se curvavam a ele o sol e a lua, mais 11 estrelas. Ó, irmãos, e ter esse sonho, José guardou no coração. E quando José contou este sonho para os irmãos e para os seus pais, os irmãos debocharam. Mas os irmãos debocharam de uma forma, como é que pode nós temos que nos curvarmos para você, mãe e pai se curvar para você, José. Olha que como eles tinham o dom de discernimento, eles sabiam muito bem discernir sonhos, os próprios irmãos. E esses próprios irmãos que tinham esse dom da parte de Deus, contra José se levantaram. E esse jovem chamado José foi vendido por esses próprios irmãos como escravo para o Egito. E lá no Egito, irmãos, todo o lugar que José ia como escravo, ele cuidava. Todo lugar que José ia, olha, irmãos,
José ali era escravo, ele estava devendo a própria vida a ele, a uma pessoa que ele nem conhecia por causa dos próprios irmãos. E ali, irmãos, o pai dele, que estava na terra, lá de Israel, na terra de Canaã, na época, irmãos, ele sofria, padecia com muito sofrimento, porque os irmãos mentiram para o pai, dizendo que José havia morrido, devorado por uma fera. E ali, irmãos, José lá no Egito, passando aquele sufoco, mas todos os lugares que José ia, José foi contratado pelo copeiro, chefe de Faraó. E José, meu irmão, minha irmã, ele prosperou a casa daquele homem, tudo que ele colocava a mão, ele prosperava, porque ele era fiel a Deus. A mulher desse homem que contratou ele como escravo, que comprou ele, que ele foi comprado como escravo, se ofereceu para José, porque José era um homem jovem, um rapaz robusto, forte, e ali essa mulher mentiu, José correu, fugiu da tentação, e mesmo assim, irmão, aquele povo se levantou e José foi lançado na prisão novamente, e lá teve um sonho daqueles dois homens que estavam lá com ele, e o sonho, José revelou que um ia morrer, mas o outro ia voltar nas práticas que servia a Faraó novamente. E lá naquele sonho, irmão, naquela cadeia no qual José estava, naquela masmorra, tudo que José colocava a mão, José fazia prosperar. E o próprio carcereiro confiava em José a tal ponto que deixava a cela aberta. E José cuidava de tudo. E nesse sonho que José contou para esses homens que estavam presos com ele, ele falou: não esquece de mim quando se cumprir esse sonho, que se cumpriu exatamente aquilo que José falou. Um foi decapitado, mas o outro foi servir ao governador, ao rei do Egito. E ali chegou um certo tempo que o próprio Faraó teve um sonho, que Deus abriu a mente de Faraó para um sonho, mas ninguém sabia que sonho era aquele, que tormento era aquele que Faraó teve. E a Bíblia diz, irmãos, que Faraó chamou todos os feiticeiros, Faraó chamou todos os conselheiros, Faraó chamou todos os adivinhadores do reino para descobrir que sonho era esse que Faraó tinha, que teve interpretar, e ninguém sabia. E naquele momento, irmãos, um tempo já havia se passado. Aquele homem que, quando lá na cadeia estava, falou de José para Faraó. E Faraó falou: então traga-me esse jovem, traga-me esse homem. E ali o José já estava com mais de 30 anos, irmãos. E ali já havia passado 13 anos, José naquela luta. O coração de José estava pesado, mas ele sabia que existia um Deus de promessa, o Deus da promessa, o Deus que havia falado com ele lá na terra do pai dele, lá em Canaã, que ele seria um homem usado para cuidar de toda a terra, porque a promessa de Abraão estava sobre ele, e ele tinha essa responsabilidade. E ele, meu irmão, minha irmã, não abandonou essa fé. Ele não abandonou, ele continuou na mesma fé, ele continuou perseverando na fé, ele continuou ali, meu irmão, minha irmã, aceitando, crendo que Deus não o abandonou. Ele continuou ali, meu irmão, minha irmã, orando, buscando a Deus, mesmo na masmorra, mesmo na cadeia, mesmo ali sendo injustiçado. Mais uma vez ele já havia sido injustiçado, e ele estava ali, firme na presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você percebe que muitas das vezes nós somos perseguidos, muitas das vezes nós somos caluniados, muitas das vezes nós somos apontados o dedo sobre a nossa face, sobre a nossa cara, sobre a nossa família, mas nós devemos ser fiel a Deus. Muitas das vezes, irmãos, estamos desempregados, muitas das vezes, irmãos, falta muitas das vezes até o alimento para a nossa casa, as necessidades. Muitas das vezes, irmão, queremos pagar, mas não temos como pagar. Quantas são as aflições, irmãos, que Deus muitas das vezes permite que isso aconteça em nossa vida. Mas não é, irmão, para nós abandonarmos a nossa fé. É isso que Deus está falando. Você viverá, mas você tem que viver em mim. Você não pode desistir de buscar a minha face. Agora que você tem que buscar, quando as perseguições virem, quando a luta vier sobre a sua vida, aí que você tem que buscar, aí que você tem que se entregar mais, aí você que tem que se envolver mais nas coisas que pertencem a mim. Aí que você tem que se entregar de corpo e alma, porque eu sou o Deus da promessa, eu sou o Deus que dou a vida, que dê a vida por você.
Então, meu irmão, José fez exatamente isso. E ali, meu irmão, você vê que José, ele só foi prosperando. E quando o faraó chamou José diante dele, para ele falar daquele sonho que o próprio faraó havia sonhado, e ninguém sabia interpretar. E José falou para faraó: olha, faraó, o teu sonho não pertence a mim. Foi o Deus, Criador dos céus e da terra, que me deu essa honra de revelar o sonho para tu, ó faraó. Esse sonho que faraó teve das vacas magras e espigas, 7 vacas magras e 7 vacas gordas, simplesmente faraó, é o mesmo sonho das 7 espigas e das 7 espigas cheias e das 7 espigas vazias. É o mesmo sonho, o significado é um só, com 2 interpretações. A vaca gorda, faraó, essas 7 vacas gordas significa que haverá 7 anos de fartura sobre toda a terra, não só do Egito, sobre toda a terra. 7 anos de prosperidade, 7 anos que pessoas vão buscar, vão festejar, vão se casar. São 7 anos que as pessoas não vão estar nem aí para Deus. 7 anos que as pessoas vão estar ali buscando os seus próprios prazeres. Vai ser uns 7 anos de muitas prosperidades. 7 anos que os campos vão florescer. 7 anos que tudo que plantar vai se colher. Mas no findar, faraó, desses 7 anos, representa aquelas 7 vacas magras. Que como o faraó sonhou que as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. E José falou para faraó: essas 7 vacas magras que devoram as 7 vacas gordas, faraó, vão ser 7 anos de total fome sobre toda a terra. Representam mesmo que são as espigas cheias, como as espigas secas que devoravam as espigas cheias. O sonho é um só, faraó, que o Deus do céu revelou para tu, ó faraó. Agora, faraó, se o senhor me permite, eu oriento ao senhor para que o senhor venha escolher homens, ou homem capaz, que saiba administrar todos os negócios de faraó, para que a terra do Egito não venha padecer, mas venha prosperar. E naquele mesmo instante, irmãos, faraó falou: não tem outro homem a não ser você, José. E ali, meu irmão, minha irmã, vamos ler aqui, para não ficar só em minhas palavras. Vai um pouquinho mais na frente, por favor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aqui, irmãos, vamos aqui. Logo depois desse aí, vamos ler só mais 3 versículos aqui. Versículo 46, no capítulo 1, do 41 mesmo. Diz assim, ó. Gênesis. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E ali, irmão, José, ele prosperou. De tal forma, irmãos, que Deus prosperou a vida de José, que o próprio Faraó colocou ele como governador, colocou ele como segundo lá no Egito. Aí, irmãos, eu te pergunto, José foi perseguido, meu irmão, pelos próprios irmãos. Aqui, versículo 45. Perdão, capítulo 45. Todos acharam?
Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso ordenou: fazei sair daqui a todo homem. Assim ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José, então disse ele: eu sou José, vossos irmãos, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, muitas das vezes você está passando por um momento muito difícil na tua vida, mas tudo isso lá na frente é para você glorificar o nome do Senhor, não é para você se entristecer. De repente você até se entristece, que com certeza José se entristeceu no momento que estava preso, no momento que tinha sido perseguido, mas Deus, irmãos, honrou a fé dele. Então compreenda isso, não é para você abandonar a sua fé, não é para você abandonar a Deus, porque Deus, irmãos, não abandona aos seus filhos. O pai não abandona os seus filhos. Muitas das vezes são os filhos que abandonam o pai, ou seja, a maioria das vezes. E enquanto você, melhor dizendo, não compreende este fato, irmãos, você não vai conhecer a Deus. Deus trabalha de forma diferente do homem. Muitas das vezes aquilo que nós estamos vendo para nossos olhos é mal, como aconteceu com José, quando ele declarou para os irmãos: tudo isso não fica entristecido em vossos corações, tudo isso foi necessário para a conservação da vida. E Deus está falando para você nesta noite. Essas lutas que você está passando é para algum propósito que lá na frente você vai glorificar o nome do Senhor. É para alguma coisa que você vai dar um testemunho dizendo que tudo isso você havia passado, você passou. Mas Deus restaurou tudo aquilo que você havia perdido, e com dupla honra. Irmão, José passou, você compreenda isso, um jovem, tenta compreender isso, de 17 anos, um menino, um adolescente, passar por tudo que ele passou, e com 30 anos, irmãos, Faraó colocou tudo na mão daquele jovem. Com 30 anos era um jovem ainda. Ele ficou 13 anos na luta, porque não tinha muito tempo para tudo aquilo acontecer sobre a terra, porque a terra vivia em pecado, irmãos. Todos tinham se afastado de Deus. Mas José escolheu uma família, a família de Jacó, que agora é Israel, no qual nós conhecemos. Através de Jacó, todos prosperaram naquele tempo. Através de Jacó, todos vieram receber da promessa de Deus. Através de Jacó, meu irmão, minha irmã, todos vieram a se fartar das bênçãos de Deus. E através da tua vida, meu irmão, minha irmã, Deus está falando isso para você. Muitos vão se fartar, muitos vão prosperar por causa da tua fé, que você guardou a sua fé no Deus Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus de José, no Deus do ministério Viver em Verdade. Muitos hoje em dia, de repente, irmãos, como nós estamos aqui na igreja, não temos muito membro, mas muitos um dia vão entrar por essas portas e vão reconhecer que Deus é o Deus do ministério Viver em Verdade, que Deus é um Deus do ministério Viver, que Deus tem nos usado, tem nos capacitado, porque lá na frente vai ter fome e nós vamos ter aqui o alimento necessário para muitas e milhares de pessoas, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela simplesmente liberta, ela cura e ela salva. Aleluia! É a palavra de Deus. O mundo, irmãos, ele jaz no maligno. No mundo você vai ter aflição, não tem jeito. Todos terão aflição. Mas Deus, ele proverá na sua vida.
Deus, Ele não vai deixar você padecer, não vai deixar a tua família padecer, porque você tem sido fiel a Ele. E essa fidelidade Deus tem cobrado dos homens, mas os homens têm quebrado essa fidelidade para com Deus, têm quebrado a aliança no qual havia feito lá atrás. Muitos têm quebrado essa aliança, e o inimigo, irmão, ele fica irado quando nós pregamos aqui assim. Ele quer parar o ministério, quer parar as igrejas, quer parar a noiva de Cristo, porque nós pregamos a verdade, nós pregamos o caminho da verdade, nós pregamos o caminho da prosperidade, nós pregamos o caminho da cura, nós pregamos o caminho da libertação, nós pregamos o caminho da salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você viverá. Zafenate Paneia, Deus está te chamando. Deus disse, você viverá. Você não vai padecer, mas para isso é necessário você praticar, você não parar, você não retroceder, você continuar, você perseverar, você crer. Creia em Deus, creia no nosso Senhor. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na vida daqueles que creem nele, mas aqueles que param, irmão, infelizmente, irão padecer, irão perecer, infelizmente, irmãos. É promessa de Deus para nossas vidas. Aleluia. E Malaquias fala a respeito disso. Malaquias 3:10, 3:11, se não me engano, fala a respeito disso. É 3:10, né? Acho que é 3:11, se não me engano. Mas busca aí, irmãos. Eu não vou abrir aqui, não. Já vamos encerrar. Que fala que fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se eu não vos abrirei a janela dos céus, eu não derramarei sobre vós bênçãos sem medida, no qual você não vai conseguir suportar de tantas bênçãos que eu vou abrir para a tua vida. Mas fazei prova de mim. Irmão, para nós fazermos prova de Deus, nós temos que ser 3:11, né? 3:10. Temos que estar na presença do Senhor. Nós não podemos estar afastados da presença do Senhor, para que as promessas de Deus venham nos alcançar. Muitos olhavam, achavam que aquilo era castigo para José. Muitos olhavam, até escarneciam de José. Olha lá, filho de Jacó, o diabo escarnecia. Os demônios escarneciam de José. E José ali na cadeia, preso, fazia tudo certinho. Eu sou fiel, meu Deus. Ah, você é um santarrão. Prefiro ser santarrão do que ser beberrão. Prefiro ser santarrão, buscar o meu Deus, que Ele é o único que pode me dar vida, e vida eterna, e prosperidade. Ele é o único. Eu serei fiel a Ele, e a todos aqueles que Ele colocar para eu servir aqui na terra. Esse era o pensamento de José. José nunca pensou em desistir. José sempre foi fiel a Deus. E as promessas de Deus, irmãos, foi derramada sobre José. E para você aprender mais ainda, irmãos, para nós encerrarmos aqui este culto, esta palavra, tudo que era derramado sobre José, o azeite do santo que vinha de Deus para a vida de José, a prosperidade que vinha de Deus para a vida de José, contagiavam também os que estavam à sua volta. Perceberam isso? Que até aqueles que perseguiram a ele foram abençoados. Até Faraó, que adorava outros deuses, foram abençoados. Por causa da graça que estava em José. Por causa do azeite derramado, a prosperidade derramada, a honestidade que José tinha para com Deus. Todas as pessoas que estavam à sua volta foram abençoados, foram abençoadas. Então é dessa forma, irmão, que Deus quer fazer contigo. Mas agora, se você ficar nesse mundo, se enchendo com as coisas desse mundo, se prostituindo, cada dia que passa, contaminando o teu corpo, com drogas, com bebidas alcoólicas, com palavras torpes, palavras que venham só condenar a tua alma, irmãos, você vai de mal a pior. Infelizmente, eu tenho que falar isso para você. Mas se você se voltar para Deus, mesmo nas lutas, nas dificuldades, Deus vai prosperar a tua vida. Você viverá. E você vai prosperar, e você vai dar testemunho da prosperidade, assim como Ele deu para os irmãos. Não se preocupe, não fique triste, que tudo isso foi porque Deus fez com que isso acontecesse na minha vida, para que toda a vida fosse salva.
Então, meu irmão, creia nisso. Pega essa palavra e guarda no teu coração. Leia essa história para você ver como é que Deus fez na vida desse jovem. Que coisa maravilhosa que Deus fez na vida desse jovem. E Deus quer fazer na sua vida também. Deus quer fazer na vida daqueles que creem na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Fica com essa palavra e que Deus venha não mudar a tua sorte, mas que você venha mudar o seu pensamento, que nunca foi sorte, sempre foi Deus e sempre será Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração, um copo com água. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer agora a oração da fé, irmãos, a oração, um copo com água, tá? Se você também está desempregado, se você está precisando do emprego, coloca também o seu currículo. Se você está nos assistindo aí, coloca o seu currículo aí na lente ou em frente à televisão, ou onde você estiver assistindo do celular. Nós vamos orar para que Deus venha abrir as portas. Mas, irmãos, é necessário a fidelidade, a nossa fidelidade para com Deus. Ontem eu fui ministrar numa congregação do amigo nosso, pastor Ronaldo, e eu falei um pouco a respeito da fidelidade. Muitas das vezes, irmãos, nós falamos, ou as pessoas falam, ou as igrejas falam, tem até louvores, Deus é fiel. Tem louvores, né? Deus é fiel para cumprir, não é assim? Tem uns louvores assim, toda a palavra. Eu esqueci o nome, o jeito de cantar esse louvor, mas existe esse louvor. Então, irmãos, Deus é fiel à palavra dele. Nós, compreendam isso, irmãos, nós que precisamos, necessidade, sabe o que significa essa palavra necessidade? Nós necessitamos de ser fiéis a Deus, porque só Ele pode cumprir a palavra dele, porque a palavra de Deus, Ele é fiel, irmãos. Está lá em Tito isso. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu sempre anoto aqui alguma coisa. Olha aqui, Tito, para encerrarmos. Tito 3, versículo 8. Tito 3, versículo 8. Diz assim: fiel é a palavra. Aleluia. Então, irmãos, a palavra de Deus é fiel. E aqueles que são fiéis a Deus, a palavra de Deus se cumpre na vida daquela pessoa, na vida daquele homem, daquela família. É necessário, irmão, essa fidelidade. Por mais lutas que venham, por mais palavras de maldição que venham se levantar contra a tua vida, está repreendido em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus supera todas as dificuldades, todas as lutas, irmãos. Creia nisso. É necessário crer. Tem que crer, irmãos. É necessário. A Bíblia fala que sem fé é impossível, irmãos, agradar a Deus. É impossível. Então, se você não tiver fé, sinto muito, irmãos, você não está agradando a Deus. Você tem que primeiro aprender a agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Levante esse copo.